Olá, querido, olá, querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Esta é a nossa aula de número 17 do tomo 2 e nós vamos ver sobre os flagelos destruidores, tendo como objetivos específicos refletir sobre os flagelos destruidores sob o enfoque espírita e analisar as consequências morais dos flagelos destruidores. Antes de nós começarmos o nosso material de leitura e de estudo, eu te convido para que tu curtas e compartilhes com outras pessoas este material, para que o maior número de pessoas possa ser alcançado por estas bênçãos. Vamos então à leitura do nosso material e posteriormente eu vou tecendo breves comentários. Os flagelos fazem parte do processo provacional e expiatório do nosso planeta, alcançando indistintamente grandes e pequenos, ricos e pobres. Jesus, conhecedor profundo das necessidades de aprendizado humano, já nos advertia no sermão profético, em Mateus capítulo 24, os versículos 6 ao 8, que diz o seguinte: Haveis de ouvir sobre guerras e rumores de guerra. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim, pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Os espíritos orientadores nos esclarecem que Deus permite ser a humanidade atingida por flagelos, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Na verdade, o homem poderia evitar o sofrimento dos flagelos se fosse mais cuidadoso nas suas escolhas. Deus, em sua infinita bondade, oferece-nos inúmeros outros instrumentos de progresso, mas, como seres imperfeitos que ainda somos, optamos por seguir os caminhos mais ásperos e tortuosos da vida. Deus nos dá os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Dessa forma, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Há dois tipos de flagelos destruidores, os naturais e os provocados pelos homens. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste e outras doenças semelhantes, a fome e as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra. Os flagelos destruidores provocados pelos homens revelam predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie,
os homens um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. No que diz respeito aos flagelos naturais, tais como as inundações, as intempéries fatais à produção agrícola, os terremotos, os vendavais e etc., que soem causar tantas vítimas, instruem-nos ainda os mentores espirituais. São acidentes passageiros no destino da Terra, mundo expiatório, que haverão de cessar no futuro quando a humanidade que a habite haja aprendido a viver segundo os mandamentos de Deus, pautados no amor, dispensando então os corretivos da dor. Dessa forma, em face do impositivo da evolução, o homem enfrenta os flagelos que fazem parte da vida. Os naturais surpreendem-no, sem que os possa evitar, não obstante a inteligência lhe haja facultado meios de os prevenir e até mesmo de remediar-lhes algumas consequências. E rompem, de quando em quando, desafiando-lhe a capacidade intelectual, ao mesmo tempo, estimulando-lhe os valores que deve aplicar para os conjurar e impedir. Enquanto isso não ocorre, constituem-lhe corretivos morais, mecanismos de reparação dos males perpetrados, recursos da vida para impulsioná-lo ao progresso, sem retentivas com a retaguarda. Inúmeros desses flagelos destruidores já podem ser previstos e alguns têm diminuídos os seus efeitos perniciosos em razão das conquistas que a humanidade vem alcançando. Outros, que constituíam impedimentos aos avanços e à saúde, têm sido minorados e até vencidos, quais a fertilização de regiões desérticas, o saneamento de áreas contaminadas, a correção de acidentes geográficos, a prevenção contra as epidemias que dizimariam multidões, assolando países e continentes inteiros, e, graças ao Espiritismo, a terapia preventiva em relação aos processos obsessivos que dominam grupos e coletividades. O homem recebeu em partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar ou pelo menos atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais saber ele adquire e mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Com uma organização sábia e previdente, chegará mesmo a neutralizar as consequências, quando não possam ser inteiramente evitados. Assim, com referência até aos flagelos que têm certa utilidade para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que no presente causam danos, facultou Deus ao homem os meios de lhes paralisar os efeitos. Assim é que ele saneia as regiões insalubres, imuniza contra os miasmas pestíferos, fertiliza terras áridas e se esforça em preservá-las das inundações. Constrói habitações mais salubres, mais sólidas, para resistirem aos ventos tão necessários à purificação da atmosfera e se coloca ao abrigo das intempéries. É assim, finalmente, que pouco a pouco a necessidade lhe fez criar as ciências, por meio das quais melhora as condições de habitabilidade do globo e aumenta o seu próprio bem-estar. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria nem descobriria. A dor
É o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Os flagelos destruidores provocados pelo homem representam, ao contrário dos naturais, uma grave infração à lei de Deus. Sabemos que, de todos os sofrimentos existentes na Terra, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, de sua ambição, de sua cupidez, de seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A consciência lhe traça a rota, a lei divina lhe está gravada no coração. E, ademais, Deus lhe a lembra constantemente por intermédio de seus Messias e profetas, de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de o esclarecer, moralizar e melhorar, e nestes últimos tempos pela multidão dos espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim não procede, é por virtude de seu livre arbítrio. Sofre então as consequências do seu proceder. Entretanto, Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre arbítrio. Quando torna melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente, para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Esta é a explicação para a ocorrência de tragédias que, como se surgissem do nada, se abatem sobre indivíduos e coletividades. Na verdade, esses sofrimentos dolorosos que assumem a feição de flagelos destruidores fazem parte da programação reencarnatória, representando, em última análise, medidas de reajuste espiritual perante a lei de Deus. São aflições que remontam às ações ocorridas no passado em outras reencarnações. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. De todos os flagelos destruidores provocados pela incúria e imprevidência humanas, a guerra traduz-se possivelmente como o mais doloroso. Contudo, à medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária.
Infelizmente, o ser humano ainda não está preparado para viver a paz, de forma que a guerra representa, ao lado das graves tragédias, um doloroso processo de conquista da liberdade e do progresso. A causa principal da guerra está no atraso dos indivíduos e das sociedades humanas, donde derivam as paixões desordenadas que tomam o caráter de violência e, com sua impetuosidade, produzem os conflitos que ensanguentam as páginas da história da humanidade. No futuro, quando a Terra passar definitivamente para a categoria de mundo de regeneração, estando o planeta livre de expiações, as guerras serão banidas. Mas isto somente ocorrerá quando efetivamente os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Assim, a guerra, monstro de mil faces, que começa no egoísmo de cada um, que se corporifica na discórdia do lar e se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência e no orgulho das raças, alimentando-se de sangue e lágrimas, violência e desespero, ódio e rapina, tão cruel entre as nações supercivilizadas do século XX e do atual, quanto já o era na corte obscurantista de Ramsés II, somente desaparecerá quando o Evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo com que os habitantes da terra se amem como irmãos. E nós temos ainda aqui em anexo um bonito texto que vem do livro Antologia dos Imortais, psicografia do nosso querido Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito José de Abreu Albano, que diz o seguinte: Guerra e paz. Soldado após a rígida campanha, guardando as palmas de ilusória lida, marchei de peito arfante e face erguida, crendo-me herói de olímpica façanha. Mas varando os umbrais da morte estranha, revivi descontente a própria vida, e muito embora os louros da acolhida, senti-me verme alçado na montanha. Alma tocada de arrependimento, desperdiçara em vão força e cultura, qual chama entregue ao temporal violento. Assim, entre a ventura e a desventura, sou rei na guerra de cruel tormento, e mendigo de paz na sorte escura. Que linda poesia, não é mesmo, gente? Fala exatamente do texto que nós vimos aqui, desse material maravilhoso desta aula. Os flagelos causados pelo próprio ser humano através da guerra. Nós sabemos que, por exemplo, os flagelos naturais, as grandes catástrofes que acontecem no planeta, aquelas que fazem parte da natureza, como tsunamis, grandes temporais, inundações e, enfim, tudo o que for flagelo natural é causado por Deus, não é mesmo? Que se utiliza desses meios para o tratamento das nossas expiações e das nossas provas, que são causadas por situações que nós vivenciamos em outras vidas e que agora estamos, então, ressarcindo as nossas dívidas. E é claro, gente, que quando as situações dos flagelos naturais estão acontecendo, elas chocam a gente, porque nós somos humanos, não é mesmo? E nós temos sentimentos, mas nós não compreendemos quando aquelas vidas que nós achamos que estão sendo ceifadas, estão sendo levadas para a espiritualidade. Deus sabe de todos os propósitos, gente. Quando as pessoas passam por catástrofes naturais, elas estão dentro da programação das suas reencarnações. E é claro que nós não vamos endurecer o nosso coração. Nós sentimos, nós ficamos tristes, nós enviamos preces a essas famílias que perderam os seus entes queridos,
mas há um propósito muito superior que Deus preparou para cada pessoa que ali está envolvida. Então, nós temos que compreender assim, com essa visão amorosa, porque Deus coloca também diante do ser humano as condições para que ele possa ressarcir essas dificuldades que são ali ocasionadas pelos flagelos, minimizando o máximo possível essas dificuldades acontecidas, não é mesmo? Mas os flagelos que são causados pela humanidade, eles estão ligados à nossa evolução ou involução moral. Então, quanto mais evoluído é o ser humano, menos flagelos destruidores causados pela humanidade ocorrerão. Flagelos infames, como a guerra, por exemplo, não é mesmo? Que só é causada pelo ser humano porque ainda este tem ganância sobre o poder, sobre o domínio e quer então manipular as vidas e as questões financeiras das nações, única e exclusivamente pelo desejo de preponderância da dor e do domínio através da dor. É muito triste, gente. Então é o ser humano que precisa evoluir moralmente, porque nós sabemos que nós não compreendemos em sua totalidade os flagelos naturais, mas Deus nos dá condições para que nós possamos contorná-los da melhor forma possível. Agora, os flagelos causados pela humanidade, como a guerra, precisam evoluir a partir da nossa moral, que precisa crescer junto com cada um de nós, no nosso esforço próprio e mútuo, para que possamos cada dia mais e mais procurar as fontes do bem, do amor, da paz, da gratidão e da boa vontade para com todos os nossos irmãos e com os nossos locais de convívio na sociedade onde vivemos. E assim, meus queridos, nestas reflexões, vamos então encerrando a nossa partilha de hoje. Sendo assim, então, meus amados, eu deixo esse material para nossa reflexão mais profunda e individual e lhes convido ainda para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar aqui comigo para que juntos possamos fazer a partilha do ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas para nos reunirmos aqui e fazermos juntos o Evangelho no Lar, todas as quintas-feiras às 18h30 para nos reunirmos e estudarmos juntos a obra de André Luiz e todas as sextas-feiras às 18 horas, a partir do momento do passe, para recebermos os fluidos sagrados e benditos provenientes da espiritualidade superior. Desejo que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso amigo e nosso Mestre, Maria Santíssima, nossa Mãezinha abençoadora, e todos os nossos venerandos benfeitores espirituais possam nos guardar e nos conduzir aos caminhos do bem, e que nós estejamos com as nossas consciências ampliadas, a nossa gratidão estendida e a nossa boa vontade fazendo a nossa parte, para que sempre nos recordemos que nunca somos deixados sós e que esse grande amor sempre nos acompanha. Deixo então um beijo no coração de todos e me despeço. Até o nosso próximo encontro. Muita paz e harmonia a todos nós.